Em nome do Deus que nos diz, faça isso e você viverá. Amém. Meus queridos irmãos, há algumas semanas atrás aconteceu a Convenção Nacional da Igreja Luterana na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E na viagem para lá, eu acabei folheando uma daquelas revistas que a gente encontra nos voos, e uma determinada matéria acabou me chamando a atenção, porque nessa matéria de um jornalista chamado Carlos Prates, ele diz que o ser humano ele possui 3 instâncias de permanente crescimento. O primeiro é o crescimento no aspecto material. O ser humano quer crescer em bens, em patrimônios, em conta bancária. O segundo é o crescimento no aspecto intelectual, ou seja, o ser humano quer ter mais conhecimento, mais sabedoria. E o terceiro, ele diz que é o crescimento no aspecto espiritual. Eu particularmente achei interessante, pois são poucas as pessoas que demonstram essa preocupação com a sua vida de fé. Nós vemos muito claramente que todo ser humano ele se esforça em adquirir principalmente o crescimento material. Tanto que algumas pessoas vivem única e exclusivamente para isso. Nós percebemos também que há um bom tanto de pessoas que sim se esforçam para adquirir o crescimento intelectual. Mas aquele que deve ser o mais importante crescimento na vida de uma pessoa, como que fica? Como que está a busca pelo crescimento espiritual? Quantos realmente se esforçam para terem um crescimento na sua fé? Eu fiquei com esse questionamento ao ler aquela matéria. O colunista, ele afirma que as 3 instâncias elas possuem igual importância. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. E todas elas estão em nossas mãos. É preciso sabermos cuidar muito bem de cada uma, porque se nós simplesmente deixarmos alguma desses pontos de crescimento para trás, eles podem até mesmo desaparecer. Nós cristãos, nós sabemos como é importante o crescimento no aspecto material, sim, e no aspecto intelectual. É importante nós termos os dois para termos sucesso nessa vida. Mas será que nós damos o real valor ao crescimento espiritual, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus? Pois é esta palavra que nos mostra que este é sim o mais importante dos 3 crescimentos. Só que infelizmente nos nossos dias ele acaba sendo o mais defasado de todos. Nós entendemos que o aspecto mais elevado a que nós podemos chegar no aspecto espiritual é a perfeição, é a santidade, é a vida plena que Deus tem para nós no céu, a vida eterna. E sobre este assunto, Deus então ele nos dá dicas muito importantes que eu quero abordar com vocês na nossa mensagem de hoje. A justiça da lei. Deus ele nos diz lá em Levítico, capítulo 18, versículo 5, se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão, ou seja, viverão eternamente. E igualmente a esta ordem de Levítico, Jesus ele reafirma em Lucas capítulo 10, versículo 28, na discussão com o mestre da lei, quando ele diz, faça isso e você viverá. Ou seja, cumpra a lei, cumpra perfeitamente os 10 mandamentos e de fato você vai viver eternamente. Este é o segredo que é dado por Deus para alcançarmos o crescimento espiritual pela nossa própria experiência, ou seja, a perfeição. Cumprir fielmente toda a lei de Deus. Precisamos, por isso, olhar com muito cuidado e atenção para os 10 mandamentos e obedecer todos eles. Porque lá em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, Deus ele nos diz, quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ou seja, Deus ele exige no cumprimento das suas leis perfeição. Deus ele quer uma perfeita obediência aos seus mandamentos. E a gente vê isso em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando Jesus nos fala, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Faça isto e você viverá. Esta é a orientação. Este é o segredo para crescermos e atingirmos o ápice, o ponto mais elevado na nossa espiritualidade. Mas vamos ser bem realistas, né? Nós temos alguma condição de conseguirmos isso pelos nossos próprios esforços? É claro que não. Todos nós sabemos que nós não temos a mínima condição de cumprir 100% a lei divina. Nós erramos em vários pontos. Não só pontos, vírgulas, traços da palavra de Deus. Nós erramos em muitos lugares e nos tornamos culpados de toda ela.
Nós somos malditos aos olhos de Deus, conforme diz lá em Deuteronômio 27. Nós somos inimigos de Deus, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 5. E por isso, nós somos perdidos eternamente em meio aos nossos delitos e pecados. Então, através da justiça da lei, nós não possuímos um meio termo. A lei diz que ou nós somos 100% perfeitos, ou nós somos 100% culpados. E, lamentavelmente, nós jamais vamos alcançar a vida eterna através da lei. Porque para a lei, nós sempre seremos apenas 100% culpados. Nesse caso, então, qual é a serventia da lei de Deus? E por que Deus, através da boca de Moisés e Jesus Cristo, afirmam que quem cumprir 100% a sua vontade viverá eternamente, sabendo que ninguém consegue alcançar esse nível de perfeição? Conforme diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 24, a lei, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei serviu e ela ainda serve para revelar a nossa imperfeição, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade espiritual e a nossa total dependência de Deus. Isso a gente vê claramente em Romanos capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, em razão que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A única solução para a justiça da lei, a única solução que está à nossa frente, é Cristo Jesus. E nós temos a justiça do Evangelho. E a parábola do bom samaritano, ela nos ajuda nesta compreensão. Lamentavelmente, para muitos, essa parábola ela é apenas uma descrição de que o ser humano é preciso fazer boas obras. É preciso que ele seja como o bom samaritano para alcançar a vida eterna, a perfeição, a justiça de Deus. Mas não está certo. Nesta abordagem, ser bonzinho, ajudar o necessitado, auxiliar o pobre, socorrer o faminto, é a única lição que a gente consegue tirar dessa parábola contada por Jesus. E nós temos que ser como o bom samaritano. Essa é a interpretação que muitos dão, mas é a interpretação errada do texto bíblico. Embora nós não possamos negar a necessidade, e eu digo mais, não só necessidade, mas até mesmo um dever que nós cristãos temos de auxiliar as pessoas que são menos favorecidas da nossa sociedade, pessoas que passam por dificuldades, a parábola que Jesus nos conta, ela tem outro sentido, muito mais profundo, muito mais significativo. O bom samaritano, nessa história toda, não é um exemplo para nós seguirmos. O bom samaritano é o próprio Jesus Cristo, é o nosso próprio Senhor. E nós? Quem somos nós se não somos o bom samaritano? Nós somos aquele corpo no chão, aquele corpo caído à beira da morte. E Jesus, Ele que veio a nós e se compadeceu da nossa terrível condição desesperadora, caídos na lama dos nossos pecados, mortos, praticamente mortos, por causa dos nossos delitos. É Ele quem nos recolhe da nossa maldição. É Ele quem se faz maldito em nosso lugar ao se entregar na cruz. É Ele quem se achega perto de nós, que limpa as nossas feridas do pecado com o seu precioso sangue, que nos enfaixa com o seu perdão e que promete sempre nos manter, sustentar e prover todo o necessário. Por enquanto, aqui nessa pensão terrena em que nós estamos, mas depois, quando o seu retorno glorioso chegar, nos levará para a mansão celestial. Nesse caso, meus queridos e amados irmãos em Jesus, o segredo para atingirmos o ponto mais alto do nosso crescimento espiritual não depende necessariamente em fazermos algo para que a gente atinja, mas é entendermos que Jesus faz isso por nós. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer nada, mas a gente depende em se agarrar pela fé naquele que cumpriu a lei por excelência, naquele que subiu até os altos céus na santidade e perfeição, até porque Jesus nunca deixou de ser perfeito. E na sua santidade e perfeição, Ele nos garantiu isso, de graça, pela fé. É assim como Paulo descreve em Romanos 3:28. Percebemos que a pessoa é aceita por Deus, ou seja, é aceita no céu, na vida eterna, pela fé, e não por fazer aquilo que a lei manda. Mas será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não. Afirmamos que a lei tem seu valor. É isso que diz Paulo. E Jesus reafirma, em Mateus 5,17, Jesus diz: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas.
Eu vim para cumprir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, e assim será até o fim. Entretanto, como diz Paulo, se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé que está em nosso coração, junto da nossa confissão de fé, ela resulta na justiça e salvação, graças à obra redentora de Cristo Jesus. É a justiça do Evangelho. E desta forma nós estamos no ponto mais alto da nossa instância espiritual. Com Cristo Jesus, nós sempre vamos estar no topo. Com Cristo Jesus, nós alcançaremos o maior e mais perfeito crescimento espiritual. Com Jesus Cristo, nós alcançaremos sim crescimento material e intelectual nessa vida, mas nós teremos o melhor de tudo, a vida eterna que Ele conquistou para nós no céu. Que a justiça do Evangelho, a justiça da salvação de Cristo, sempre esteja em nossos corações. Que Deus guarde, guie e abençoe a mim e a você. Amém.